Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, respondendo ao nosso querido companheiro Felipe. E eu queria fechar a questão: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Como eu disse para vocês, não é fácil responder isso num único programa. São muitas informações. Só a palavra Bereshit já significa muita coisa, desde o Beit, que pode ser casa, pode ser universo, Rosh, comando, que está na mesma palavra, Esh, fogo, Ish, homem, Brit, aliança, tudo na mesma palavra, Bereshit, simbolizando que nessa criação, Deus, que é o comandante maior, o Rosh, vamos dizer assim, fez uma aliança de fogo com o homem. Como estava dito isso e visto na história do povo hebreu, que uma nuvem de fogo guiava o povo hebreu. O Sinai fumegava enquanto Moisés estava lá no alto. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra com o fogo, através do fenômeno da chamada pirografia. Portanto, a primeira palavra em si só já é complexa demais para o nosso entendimento. Bará pode ser, se é bará, ele criou. No princípio, ele criou Elohim. Em outras palavras, estou perguntando, teria um ser superior criado Elohim para criar as águas e a terra? Que águas e terra é essa? Porque Jesus também fala isso em João 17,5, antes da criação dos céus e da terra. Só que céus é uma palavra plural em hebraico, e shamayim significa cheio d'água, porque o céu da primeira revelação não é um mundo espiritual, é o local de onde cai a chuva. Daí, shamayim, que a primeira expressão é como se fosse assim, está tudo cheio d'água. No princípio criou Deus o que está cheio d'água que cai sobre nós. Shamayim, ve'haaretz, e a terra. E céus e terra, a maioria traduz isso como universo. A criação do mundo. E eu não vejo bem assim. A criação ditada por Moisés, água e terra, refere-se ao planeta Terra. Então Moisés não está se referindo à criação do céu e da terra como o universo todo. Daí porque Jesus disse que na casa do meu pai tem muitas moradas, e assim não fora, eu vos teria dito. Então não é tão simples, você pode ver esse entendimento. Porque se eu disser assim, Bereshit, porque a expressão, como o hebraico não tem vogal, tanto eu posso dizer bará, referindo à terceira pessoa do completo, ao radical, a raiz, o que chama de a expressão básica, o radical em hebraico, que é o Beit, o Resh e o Aleph. Esse bará aí, se for dito bará, é ele criou. Mas se for barô, é no sentido de, no princípio, quando criava, no sentido de que a criação é um processo dinâmico, que houve um início e não parou mais. Continua havendo criação até hoje. Daí porque, simbolicamente ou metaforicamente, podíamos pensar que quando nós fomos criados, o ser humano foi para sermos co-criadores com o processo divino, com o projeto desta criação das águas superiores e da terra inferior. Daí a nossa responsabilidade com o zelo do nosso planeta, de conservar essa água pura através dos rios e dos mares, para que nós que temos o nosso corpo fruto dessa água, tenhamos uma água pura para a nossa própria purificação. Então, Elohim aqui pode significar os enviados de Deus, daí porque seria plural, mas se é o próprio Deus, seria um plural majestoso, Bereshit bara Elohim. No princípio, criava Elohim, simbolizando o Deus único. Et, essa expressão et, é formada por duas letrinhas hebraicas. A primeira, o Aleph, e a última, que é o Tav. Em outras palavras, entre o Aleph e o Tav está todo o processo da criação. É completo.
E, na verdade, gramaticamente, em hebraico, é uma expressão que significa objeto direto. Toda vez que eu digo, no princípio criou Elohim, criou o quê? O objeto direto natural, no português, no hebraico, funciona do mesmo jeito. Et, Hashamayim, as águas, os céus, ou as águas, e a terra. Então, meu caro Felipe, obrigado pelo seu e-mail. Não é tão fácil de analisar, você está vendo que eu apenas dei uma passeada rápida sobre esse primeiro versículo e ele continua sendo, até hoje, indecifrável pelo homem. Os grandes pesquisadores, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, que nós colocamos como roteiro nessa obra, analisando as traduções bíblicas, Emmanuel diz assim, estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo hebreu e que somente os grandes mestres israelitas poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Sábias palavras de Emmanuel que eu concordo, ratifico e assino embaixo. Porque vocês observam que não é tão simples avaliar um texto como esse. Um texto hebraico no original. Daí porque é tão difícil você pegar uma tradução, porque eu tenho aqui João Ferreira de Almeida, eu tenho a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução muito boa, mas sempre tem diferenças de conceitos e de entendimento. E daí você que é uma pessoa inteligente, que nos assiste, vai optar pelo mais racional, pelo mais lógico, por aquilo que tem mais bom senso. Fiquemos com Jesus, que nos orienta a buscar a verdade, porque só assim ela nos libertará. João 8,32. Até o próximo programa. Fique com Deus, com Jesus e muita paz no seu coração e na sua mente.